Olá! Está começando mais uma edição do Radar de Notícias, programa mais tradicional da cidade de Guarulhos, há mais de 36 anos no ar. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2026 e nós estamos ao vivo. Nos siga pelo Facebook, pelo Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse o nosso site radardeguarulhos.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso programa. É através das redes que você tem acesso à agenda da semana, confere os cortes das nossas entrevistas e pode ler as nossas notas, colunas e reportagens, sempre por dentro dos bastidores da política e sempre com o selo Radar de Notícias de qualidade. Ótima noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mande sua mensagem, interaja conosco e envie sua pergunta para o nosso convidado de hoje e já aviso você que nos acompanha que a entrevista será neste primeiro bloco. Eu vou terminar os recados, dizer para você lembrá-lo do momento Fala Povo, teremos Fala Povo hoje, você pode enviar a sua denúncia, reclamação para o nosso número de WhatsApp 11 99 507 6900, teremos muita informação, vou te contar sobre o vereador que oficialmente desistiu da pré-candidatura a deputado, falaremos sobre a carreta oftalmológica, uma série de novidades, mas isso fica para a parte final do nosso programa. Neste primeiro bloco, já vamos com entrevista e o meu convidado que já está aqui comigo é Caê Mendrone, do PDT, figura já conhecida aqui da nossa cidade, um empresário, um amante do esporte também, foi candidato na eleição de 2024 e agora deve ser candidato na eleição de 2026. Caê Mendrone, muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação recebê-lo aqui, seja bem-vindo, ótima noite. Muito obrigado, André, pelo convite. Agradeço aí a você e toda a equipe. Parabenizo também o Radar, um veículo de comunicação muito importante, mais tradicional da cidade. Fico feliz de ter esse espaço, de poder dar nossas ideias, conversar com o povo. E parabenizar, viu, pelo trabalho de vocês, você, André, jornalista, toda a equipe. O Radar aí, eu sou um telespectador do Radar. Quando a gente tem que conseguir ficar em casa, chega mais cedo, a gente consegue ver as entrevistas, ver que tem conteúdo. É importante isso para a cidade. Agradeço pelo elogio ao nosso trabalho e eu sou testemunha mesmo porque, seja no YouTube, seja no Facebook, a rede social dá aquela denunciada de quem está nos acompanhando, então a gente está sempre de olho. Muito bem, pessoal, para quem não sabe, Caê Mendrone foi escolhido há poucos dias como pré-candidato a deputado estadual pelo PDT e é, entre outras coisas, ou melhor, é o principal tópico da nossa entrevista. E eu queria começar a nossa entrevista, Caê, te perguntando o seguinte: por que você aceitou esse desafio de ser pré-candidato a deputado estadual pouco tempo depois de ter tentado a eleição para vereador? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a diretoria do PDT, em nome do José Ronaldo Cabeça, do Armando, que em uma reunião da executiva eu tinha colocado o meu nome à disposição do partido. E a gente foi escolhido, né, para ser pré-candidato a deputado estadual, juntamente com mais 2 colegas e uma colega para federal. E tem muita gente que busca uma legenda e não consegue, né, André? Sim. E quando mal você percebe, você já está lá como pré-candidato a deputado estadual. É uma grande, assim, conquista para a gente, para minha equipe, para o trabalho, porque a gente vai conseguir levar, principalmente, como você respondendo a sua pergunta, a credibilidade de volta ao político, né? Fazer política para mim não é um negócio, fazer política para mim é pensando em transformar a vida, né, da próxima, fazer políticas públicas. E o que tem acontecido hoje, a gente vê uma troca de favor. Político não tem que trocar favor, político tem que pensar no que é bem comum. E aí, para você conseguir seguir nessa linha, você tem que ter um preparo muito forte. Me sinto preparado, já conversei com a família, conversei com amigos e a minha eleição para vereador não cheguei a ser eleito, mas a gente carregou aí uma ideia que foi o esporte e principalmente trazer de novo aquele que está cansado dos velhos políticos, né? Aquele público que já não está votando em mais ninguém, que não acredita em mais ninguém. Então essa proposta é de trabalhar para o povo de verdade, né? É fiscalizar, é mostrar a capacidade técnica, a capacidade de diálogo. Importa que seja de esquerda ou de direita, ir a fundo no que é bem para o povo. E o que está faltando um pouco na nossa cidade e também está faltando um pouco no estado de São Paulo. Agora, Caê, eu vou pedir para você nos ajudar a reconstituir ali bastidores dessa escolha. Por que eu falo isso? Porque o seu nome sempre esteve ali, digamos, na bolsa de apostas. Pode ser o Caê, pode ser o Guto, pode ser o Edmilson Zóio, pode ser o próprio Cabeça, pode não ser nenhum deles.
e no final, nessa reunião, surge o seu nome. Se eu não estou equivocado, inclusive no dia da reunião do diretório, você estava no Rio de Janeiro, certo? Sim. Nos seus compromissos do Guarulhos FC SAF, do seu clube de futebol. Ou seja, o seu nome foi escolhido, inclusive numa participação remota sua. Justamente. Como que foi essa reta final até bater o martelo e escolherem você como um dos pré-candidatos do partido? O Armando, né, que secretaria os trabalhos lá no partido, entrou em contato comigo dizendo que teria reunião do diretório e que o meu nome ainda estava em pauta se eu gostaria de manter a minha pré-candidatura. Eu falei que apesar distante, né, a gente estava numa Copa Voltaço, uma Copa do Rio de Janeiro, ficamos entre os 16 maiores clubes do Brasil na categoria Sub-14. Um abraço para todos os pais, todo mundo lá do Guarulhos FC SAF. E falei para ele que eu mantinha o nome, independente de apoio, independente de estrutura, porque a gente precisa colocar o nome em evidência, a gente precisa começar a mostrar que Guarulhos não tem só os mesmos, um nome diferente, um nome ligado à educação da minha mãe, uma professora, diretora de escola, que me ensinou muitos princípios, valores, que é o que está faltando um pouco na política, né? Esquecer um pouco do extrema-direita e ir na esquerda, né? E ir direto ao ponto, que é justamente fiscalizar o poder público, fiscalizar o prefeito, ou no caso o governador, trazer para a população um ar de que ainda há uma esperança política, que ainda são candidatos que estão preparados para fazer política de verdade. Eu acho que foi isso que acabou escolhendo meu nome no PDT, assim, a minha identidade com o que é certo. A gente pode ter políticos de direita, de esquerda, mas a gente tem políticos que são competentes, e está faltando competência para a Câmara. E eu, particularmente, falo, consegui montar uma SAF, um clube de futebol na cidade de Guarulhos. Não foi sozinho, lógico, trabalhando em equipe, e se a gente consegue levar o esporte de forma gratuita para muita gente, em alta escala, em alto rendimento, a gente consegue dialogar com o empresário, com qualquer um cidadão da cidade, por que não, né? Não aceitar o desafio. Então, acho que a escolha foi baseada em perseverança, em diálogo, e que a cidade, na verdade, né, possa ter o seu candidato do PDT, que já teve deputado estadual, que já teve deputado federal, e a gente precisa fortalecer também o partido. Agora, Caê, eu queria pegar carona nisso que você está falando, né? Porque você, como telespectador do Radar, é possível que você já tenha ouvido o nosso Rabi Khalil, nosso analista político, dizer o seguinte, que é muito raro um partido escolher mais de um candidato numa mesma cidade para o mesmo cargo. Porque por mais competentes que possam ser, por mais bom de votos que possam ser, você pode, ao pulverizar candidaturas, entre aspas, tirar voto do outro. E o PDT não apenas não lançou um, como não lançou dois. Tem 3 pré-candidatos a deputado estadual. Como é que você encara isso? E eu queria que você opinasse. Ter 3 pré-candidatos com reduto em Guarulhos, só a saber, para quem está nos acompanhando. O Caê, número 1. Número 2, o Henrique Barros, que é filho do presidente municipal do PDT, Josinaldo Cabeça. E também o Alan Assu, que também já tinha sido candidato a vereador, agora também escolhido como pré-candidato a estadual pelo PDT. Portanto, 3. Queria te ouvir sobre isso, por favor. O que foi passado, e eu acho importante, assim, a gente levar uma quantidade de votos para a cesta do PDT, né? Ninguém elege um deputado sozinho, dificilmente o deputado consegue atingir o coeficiente eleitoral. E a expectativa da estadual era que o Guto Tavares, que é o vereador da cidade, saísse candidato. E eu respeito muito o Guto, ele assumiu compromissos na cidade que não possa sair candidato, ele quer levar o mandato dele de vereador num primeiro mandato e ele tem que estar concentrado muito nisso. E respeito muito a decisão dele, gosto muito do trabalho do Guto. Então o entendimento da direção é que talvez esses 3 candidatos conseguissem levar a cesta de votos necessária a contento do estadual. Eu não vejo problema dos outros 2 candidatos saírem. O Alan foi candidato a vereador, é ligado à tribo indígena, é índio, é um indígena natural de Guarulhos, né? O Henrique é um jovem muito consciente, um jovem que faz política por ideologia, filho de ninguém mais do que o presidente do partido, Josinaldo Cabeça. A gente está falando de pré-candidaturas, né, André? Não trouxe que nenhum pare pelo meio caminho. Ainda é muito cedo a gente dizer se vai ser candidato mesmo ou não, se vai homologar mesmo o número para se tornar o candidato. Mas eu acho que não atrapalha, eu acho que você acaba tendo aí 3 opções de pessoas que vão trabalhar em linhas diferentes. E, aliás, a gente está falando não só de Guarulhos, mas também do estado de São Paulo, né? O meu trabalho não se remota só a Guarulhos.
Eu tenho mais 12 agremiações esportivas que já me procuraram, conversou comigo, para entender quais são as propostas do esporte, como que a gente pode levar para Suzano, para Mogi, para outras cidades do estado de São Paulo, que possa fortalecer o nome. Então, acho que é uma decisão importante, respeito a decisão da presidência, da diretoria, e a gente tem que seguir fazendo a nossa parte. É isso. Caê, para quem te conhece, né, que é uma figura que tem essa expertise, é um defensor ferrenho do esporte, é um nome umbilicalmente ligado ao esporte aqui na nossa cidade? Essa pergunta que eu vou te fazer agora pode parecer redundante ou boba demais, mas eu tenho feito ela a todos que por aqui passam e se colocam como pré-candidato. E a pergunta é a seguinte: é claro que nós ainda não estamos em época de campanha, mas quando a campanha começar, lá nos primeiros dias de agosto, qual vai ser sua principal bandeira? Qual vai ser a sua linha, o seu fio condutor na campanha? André, minha principal bandeira é convencer os eleitores futuros que tem que ter credibilidade, que tem que mudar, que ele tem que sair da sua zona de conforto, do seu sofá e começar a acreditar que a política é possível ter mudança. Né? Na cidade de Guarulhos, na última eleição, quase 900 mil eleitores na cidade, 300 mil não votou em ninguém. Ou se absteve, ou nulo, ou branco. E aí existe um motivo. Existe um motivo porque é muito superficial as campanhas eleitorais, tanto para vereador como para prefeito. Ninguém debate, por exemplo, projeto. Todo mundo quer debater assistencialismo, todo mundo quer o seu dinheiro no dia da eleição, todo mundo quer uma cesta básica, e isso não muda a sociedade. O que mais me motiva a sair candidato é que temos que zerar as filas, por exemplo, das escolas. Tem muita vaga? Não tem vaga, então a gente tem que brigar para que o dinheiro, o orçamento, que é um orçamento gordo, que é um orçamento preparado, seja aplicado. Que realmente uma escola estadual, que ao contrário do que está acontecendo no estado de São Paulo, fechando escolas estaduais e diminuindo a quantidade de alunos para direcionar para a rede privada, seja aberta. Porque tem muita gente que precisa da escola, principalmente no tempo à noite, porque trabalha durante o dia e à noite não tem horário de escola. Então a minha principal bandeira é resgatar a credibilidade do político para o estado de São Paulo. E principalmente por Guarulhos. Eu faço algumas críticas direcionadas à cidade, porque é ponderada. Não adianta você ir lá fazer uma reforma numa UBS, numa clínica, ela fica linda, maravilhosa, com ar-condicionado, e você demora 3 meses para ser atendido. Demora 1 ano para poder fazer um exame. Então, não adianta a gente fazer política superficial. Você é jornalista há muitos anos, você sabe que as pessoas costumam ler só o título. Sim. E não se aprofundam no conteúdo. É basicamente isso, a gente tem que se aprofundar no conteúdo. Não dá para debater política superficial, não dá para a gente achar que é normal eu aguardar 1 ano para ser atendido numa clínica. Não dá para a gente achar que é normal eu ter que aguardar 70 pessoas para poder ter uma vaga de creche se é um direito meu. E a gente tem que acabar com a política da roda quadrada, que parece até um favor um vereador ou a prefeitura fazer um atendimento mínimo na saúde ou na educação. E isso só vai começar a partir do momento que você elege candidatos que tenham prioridades, que é, primeiro, fiscalizar, para depois direcionar emendas. Independente de quem governa um município ou governa um estado, ele tem que ser fiscalizado. E se ele quiser, lógico que você tem que direcionar emendas, você tem que apontar onde tem problema, você vai ajudar a governar, sendo da base ou não. O que está acontecendo na política de Guarulhos e do Brasil é que você tem hoje um monte de empregado do governador e um monte de empregado do prefeito, que jamais é capaz de levantar o tom de voz e dizer o que está errado, porque são amarrados politicamente aos cargos. Então, entendo muito que é a forma de que você é eleito. Da maneira que você é eleito é a maneira que você vai governar. Se eu for fazer uma pré-campanha ou uma campanha prometendo cargos, prometendo tomar lá da cá, prometendo, eu vou ter que usufruir desse sistema que não adianta nada. Então, você tem que fazer uma campanha de convencimento, através de propostas. Qual a principal proposta de um deputado? Primeiro, fiscalizar. Saber que o dinheiro que lá existe está chegando na outra ponta, sem precisar ter amarras com isso. Então, a primeira proposta e principal é essa. A lei do esporte, que eu entendo que é uma ferramenta poderosa e social, né, na transformação social das crianças, porque a gente tem que começar a investir na criança. O adulto já formado com seus vícios e seus problemas dificilmente vai mudar. Se você moldar um cidadão mais esperto, inteligente, mais saudável, mais consciente do que ele pode ser como jogador, atleta, amigo, você transforma uma sociedade. E isso não é de uma hora para outra, né? Isso vai demorar.
mas continue investindo nas crianças, na educação, no esporte, para que ela possa ter um alicerce e ser um cidadão melhor. Eu vou te perguntar daqui a pouquinho, a gente vai falar especificamente sobre o esporte daqui a pouquinho. Quero ouvir algumas ideias que você tem para essa área, porque é um profundo conhecedor. Mas eu queria te perguntar o seguinte agora, Caê. Qual você acredita que é o principal problema da cidade de Guarulhos hoje? E caso você tenha sucesso, tenha êxito na eleição e se torne um deputado estadual, o que você, na condição de um deputado estadual, integrante da Alesp, proporia para atacar esse problema que você enxerga ser o principal de Guarulhos hoje? Eu acho que o principal problema de Guarulhos é má gestão pública. Você falar para mim que uma cidade do tamanho de Guarulhos, que está chegando no PIB de quase 8 bilhões, não tem recurso, é má gestão. Ah, mas a culpa é do prefeito atual? Não, já é má gestão de outros coisas. Então a forma de fazer política tem que mudar. Eu acho excessiva a quantidade de cargos de indicação. Acho que você precisa ter no alto escalão cargos de indicação. Você tem que resgatar o servidor público, trazer ele de volta, mostrar para ele que ele ainda tem utilidade, que ele tem muito peso. Então você fiscalizar é a primeira opção e acho que é o principal objetivo para Guarulhos mudar. Ah, mas do ponto de vista para deputado, o deputado a gente consegue as emendas, a gente consegue fazer um trabalho de direcionamento quando for capaz, mas fiscalizar as associações que aqui estão, administrando os hospitais, administrando as entidades da cidade, fiscalizar principalmente o orçamento da emenda que eu, como deputado, posso enviar, se ela realmente está sendo colocada em prática, e debater a cidade como um todo, né? Projetar a cidade para um futuro, né? Eu estava conversando com um amigo aqui no bastidor, em 2014, André, eu estava debatendo com uma pessoa sobre Smart Cities, cidades inteligentes que se conversam, que tinha lá, hoje agora tem uma tela onde você consegue olhar a cidade como um todo, e se acontecer um acidente já interliga todo mundo, bombeiro, defesa civil, é uma coisa automática, isso já acontecia lá nos anos 2000 fora do Brasil. E a gente tem capacidade para fazer. Mas você não pode contratar uma empresa que é do amigo, do vereador, do deputado, que não vai entregar. E é a mesma coisa que acontece em outros casos, né? Por que o uniforme na cidade de Guarulhos começou a ser entregue a partir de julho? Se a promessa era que... Porque é sempre os mesmos, demora para fazer. Então, você tem que ter o quê? Gestão. Fiscalizar as gestões públicas é o objetivo para fazer a cidade crescer. Como deputado, a gente consegue fazer isso claramente. Eu não preciso ter assessor meu que vai ficar levando gente para o hospital no meu carro particular, no carro da empresa, do deputado. Ele tem que ter um assessor capaz de chegar no momento e entender o que está acontecendo. Eu tenho que ter, por exemplo, um assessor que possa entender de economia, que vai ler o Diário Oficial e saber se o dinheiro que foi aportado do Estado ou do município chegou no final da ponta. Porque aquele dinheiro está sendo desviado para algum lugar, se não está chegando no final. Então, acho que é isso que falta para os candidatos e para a cidade de Guarulhos. Agora vamos falar um pouquinho de esporte. A gente até, o Caê é convidado pontual. Ele falou, vou chegar entre 5h30 e 5h40. Chegou 5h25, nós estávamos aqui conversando, apreciando, né, o primeiro jogo da Copa do Mundo e tomando um cafezinho aqui, estávamos falando de ideias para o esporte. O Caê contou aqui para nós algumas delas. Queria te perguntar, Caê, você já falou de algumas dessas ideias na campanha de vereador. E agora você vai poder novamente recolocar essas ideias à mesa. No aspecto esportivo, que é talvez a área que você mais domine, que mais tem conhecimento, qual seria assim uma das suas principais ideias, propostas? Seja na área de uma regulamentação de uma lei que já existe, um projeto inovador que já acontece em outras cidades e que poderia ser replicado aqui para Guarulhos, qual seria? Bom, a primeira ideia é a gente fazer com que o esporte seja autossustentável do ponto de vista de recurso, né? Não precisa ficar dependente das bets, não precisa depender de empresas. Eu acho que o cidadão, ele quer ajudar o esporte, ele gosta do esporte. A gente tem uma alma de esportista no Brasil. E são experiências que eu tive na minha vida privada, né? Eu fui trabalhar no Paraná, levei para ele uma rede de apoio que era chamado sócio-torcedor, onde a sociedade consumia nos mercados, padarias, nos comércios locais, mas em troca ela era sócio-torcedor do clube. Então ela comprava um título de sócio-torcedor que dava direito a ela ter descontos em várias redes e comércios da cidade. No final das contas, o convencimento era, olha, você gastou X reais com o sócio-torcedor, mas você teve o dobro de desconto na rede de parceiros. Então você consegue pegar o público, o poder público e também o privado e unir. Quem fiscaliza isso? Pode ser
Pode ser um deputado, pode ser a prefeitura, pode ser o governo do estado, que vai levar as ideias, vai aproximar o comércio do clube e faça com que essa rede seja uma rede de consumo próprio. Então, ao invés de comprar no mercado A, eu vou comprar no B, porque o B apoia o esporte. Mas, em troca disso, o mercado tem que dar desconto para quem está comprando lá. Esse dinheiro gira em torno das associações, agremiações esportivas, e não só do futebol. Podemos falar de boxe, de ginástica. Cada um vai correr atrás do seu sócio-torcedor para vender a ideia, e aí tem um percentual do valor destinado a essa entidade, que esteja regulamentada, com CNPJ, cumprindo o seu papel, contribuindo financeiramente com os seus impostos, e aí isso gira. Isso você pode fazer tanto micro na cidade, como macro no estado. Se a Secretaria de Esporte começar a ensinar as cidades a fazer. E aí não gasta nada, pega lá um grupo de apoio da Secretaria Estadual de Esporte e vai direcionando nas cidades de como fazer. Pegue grande rede de supermercado, macro, que faça o estado de São Paulo e direcione para que ela possa dar desconto. São ações simples, que não se quer recurso, mas ideias para ser colocado em prática. Quantos jovens não poderiam estar sendo beneficiados desse valor, que é um micro negócio, para praticar esporte? Para poder ter o seu primeiro acesso, para poder, no contraturno escolar, saindo da escola, já ser direcionado através do ônibus, carro, fazer. Mas a gente fica numa zona de conforto, querendo a ajuda dos outros, querendo a ajuda do poder público, querendo a ajuda do poder da indústria, e isso não anda. Então a gente tem que ter novas ideias, a gente tem que começar a pensar a cidade diferente. Se não está dando certo, por que reelege os mesmos? Reeleger pessoas ou eleger pessoas que estão se colocando à disposição, que é o meu caso. Sou um pré-candidato a deputado estadual, novo, não dependo da política, não tenho amarras com ninguém, sou independente para falar o que é certo ou errado, não preciso me amarrar com A ou com B, preciso me amarrar com o que é certo. E para isso, a gente se colocou à disposição. E principalmente, votar em candidatos da cidade. Acho que a cidade tem outros candidatos. Tem alguns que já são políticos de carteirinha há muitos anos, e tem candidatos que estão lançando a sua candidatura pela primeira vez, como é o meu caso. Então a gente precisa mudar. Se está ruim, tem que mudar. É isso. Caê, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já simpatizo 100% com essa sua ideia do sócio-torcedor, e eu vou dizer por quê. Vou dar um testemunho pessoal. Eu, você sabe, sou santista, sofredor. Sofredor. Sócio-torcedor do Santos desde 2018. Uma porcaria o programa de sócio do Santos. Uma porcaria. Não tem um benefício útil. Nenhum benefício útil. Eu saio da cidade de São Paulo, vou para a Baixada Santista, e o clube pelo qual eu sou apaixonado, e o único motivo pelo qual eu sou sócio há quase 10 anos, é pela paixão pelo Santos. Porque é um programa tão ultrapassado, que a gente não tem parceria nem para ter um desconto no pedágio. Por exemplo, R$40 só para passar pelo pedágio. Não tem nada. E aí você está propondo uma forma de você ajudar o seu clube do coração ou o clube da sua cidade, porque eu sei que, por exemplo, muita gente que mora em Chapecó não é torcedor da Chapecoense, mas tem toda uma comunidade que apoia o clube, porque você vai se familiarizando. O jogador está na padaria todo dia, porque é uma cidade pequena, e por aí vai. Você propõe, portanto, que você ajude o clube da cidade e, em troca, vai comprar um pãozinho com desconto, um sabão em pó com desconto. Justamente. É o mínimo. Então, assim, eu já sou simpático dessa ideia. Seja você ganhando a eleição ou não, eu espero que, mesmo que no caso hipotético que você perca a eleição, que você entregue essa proposta para alguém. Você comentou de Chapecó, eu estive lá há 20 dias atrás, implementando o projeto sócio-torcedor do Concórdia, que é de Santa Catarina, um clube da primeira divisão, uma cidade com 80 mil habitantes, com um PIB de quase 5 bilhões, que ama futebol, e não tinha ninguém da cidade para fazer. Teve que alguém de fora chegar lá, chamar as entidades da cidade, as associações comerciais, os empresários, e fazer a reunião entre eles. Então, acho que às vezes as coisas estão tão fáceis de fazer, e aí a gente fica mirabolando planos, ideais, e como você falou, por que não o Santos não fazer uma conversa com a concessionária lá e falar, quem é de São Paulo e vem assistir o jogo, vamos isentar, vamos dar 50% do pedágio? Cadastra a placa do carro, a gente já vai saber. Acabou. Olha aqui, ação mínima, quantos de benefícios não teria? Por que você, hoje o plano sócio-torcedor te dá direito a comprar o ingresso? Pô, me dá direito a comprar o ingresso? Quer dizer, eu tenho que pagar um valor a mais para poder ter direito de pagar de novo. Exato. Mas é o que está acontecendo na sociedade, André. O povo
está agradecendo porque algum vereador conseguiu a vaga na creche para o filho, que é direito dele. O povo tem que beijar o pé do vereador porque conseguiu um exame de vista no posto de saúde. Cara, o povo tem que acordar. É direito seu, trabalhador, que contribui com impostos, ter saúde, ter educação, ter mais segurança pública. E não, o que a gente faz hoje? Trabalha para poder ter uma vida melhor, poder proporcionar uma vida melhor para os nossos filhos. Enquanto o poder público desvia dinheiro, você vê escândalo de bancos milionários roubando dinheiro de aposentado e ninguém faz nada. Por quê? Porque não elege a pessoa capacitada para fiscalizar, que é o primeiro ponto de quem quer fazer, quem quer ser algo do legislativo, quer ser deputado, quer ser vereador. Fiscalizar o poder executivo. E o poder executivo tem que temer o deputado. Ele tem que temer, tem que falar, ali tem um cara que vai me fiscalizar o tempo todo. Quando o ladrão rouba uma vez, não dá nada, duas vezes nada, o que ele vai fazer? Vai continuar roubando. Então, é o que acontece isso. A impunidade, ela é uma marca muito forte na política. Porque ninguém fiscaliza. E quando fiscaliza, existem acordos. É isso. Né? E aí não tem bonzinho. Não tem bandido bom, bandido que rouba mais, bandido que rouba menos. São todos bandidos. Bandido tem que ser preso e tem que ser fiscalizado. Caê, para a gente finalizar, 18 e 28, você tem uma outra agenda depois daqui. Eu queria só, agora, deixando de lado a parte de ideias, propostas na condição de um pré-candidato, eu queria ouvir o Caê gestor, o Caê que está por trás do Guarulhos FC SAF. E eu te pergunto, eu queria saber como você conseguiu constituir uma SAF no clube. E eu faço essa pergunta também sabendo que, por exemplo, o clube que eu torço, que tem mais de 100 anos de história, que é um clube conhecido no mundo inteiro, não consegue simplesmente constituir uma SAF. É claro que eu não conheço os bastidores do seu clube, mas eu tenho convicção de que lá não rola a podridão que rola num clube grande, acordo com o chavo e o conselheiro tal que está 600 anos no conselho e é sempre o mesmo grupo e etc, etc, etc. Eu tenho certeza que não é, mesmo não conhecendo muita coisa do seu clube. Mas onde eu quero chegar? O Guarulhos FC SAF, mesmo com todas as dificuldades que possa ter, estar localizado numa cidade que não investe no esporte, conseguiu constituir uma SAF, ter um aporte para fazer o clube ter vida própria, ter pujança. E o Caê acabou de citar, estavam num torneio em Volta Redonda e ficaram entre as melhores do país. Veja que bom exemplo. Então eu te pergunto, como que você conseguiu constituir a SAF? Quão íngreme foi essa montanha que você teve que escalar? Primeiro, André, lógico que é uma discussão que pode demorar muito mais tempo, vou tentar resumir. O Guarulhos, ele parte da ideia que quando eu busquei alguns pais para poder fazer futebol na cidade, os pais reclamavam que as duas agremiações da cidade não treinavam em Guarulhos e treinavam na parte da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então se queixavam muito que o filho tinha potencial, que era um atleta de possível alto rendimento, mas não tinham como acompanhar os filhos, né? E aí foi a decisão de começar a treinar à noite, né? Porque o pai, na verdade, vai trabalhar e aí pega uma criança de 12 anos e consegue levar até o treino. Qual criança de 12 anos consegue locomover hoje sozinha? Não consegue. Então é entender a situação atual da cidade. Depois de tomar essa decisão, eu comecei a compreender que tinham muitos potenciais atletas que deixaram de ir para um time regular, mediano, citando, por exemplo, um Osasco, um Suzano, um clube que já tinha uma pequena estrutura para vir para Guarulhos, defender uma nova camisa. E aí foi conscientizando os pais, conscientizando os empresários, que a cidade tem uma capacidade pujante de formar atleta, porque ela está bem localizada entre a Zona Leste e a Zona Norte de São Paulo, onde a gente treina, que é o campo do Sindicato Metalúrgico, existe um terminal de trem que é de fácil acesso. Então a gente começou a fazer um trabalho. Quando surgiu a ideia da SAF, foi quando a gente começou a perceber que alguns atletas do Guarulhos estavam performando em alto rendimento. Jogavam para a gente e acabavam indo para clubes de grande expressão. São Paulo, Vitória da Bahia, Atlético Mineiro, Curitiba, o próprio Ibrachina, que é um clube em ascensão, Corinthians. Então a gente começou a perceber que ele tinha que ser um clube autossustentável, porque não dá para você ficar injetando dinheiro durante a vida toda dele, e se tornar um clube formador, que é a base da pirâmide hoje dos clubes. Uhum. Os clubes primeiros têm que fazer a base, a gente já fala pelo nome, base, categoria de base. Então a gente é muito focado na base.
em fazer o menino entrar com 10 anos, 11, aprender a jogar bola, se divertir como criança, mas criar responsabilidades a partir de 13, 14, se ele quer ser atleta. Então a gestão da SAF se deu por credibilidade, por resultados, por fazer aquilo que nenhum outro clube da cidade faz, dar oportunidade para o menino que está rendendo, fiscalizar se ele está estudando. O seu filho, o empresário, o filho do político não tem vez ali, ele tem que treinar, ele tem que correr, ele tem que... Não existe o caminho mais curto, não existe um favor. Pode vir o filho do prefeito, do governador do estado de São Paulo. Se ele é atleta como os outros. Então, quando você dá a mesma oportunidade e todo mundo percorre o mesmo caminho, ou você vai ou você vai. E aí começou o quê? Quem estava acomodado, que já é filho do engenheiro, do pai que tem condição, começou a chegar menino da favela, de comunidade, que o sonho dele é ser jogador. O meu nível técnico subiu, porque ou ele corre atrás de quem está querendo, ou ele sai. E aí a gente começou a performar. Depois de performar, eu procurei um grupo americano de investimento, que é o AFIF, em nome do Alberto, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos há mais de 26 anos. Como eu conheci? Nós mandamos 4 atletas para Vitória da Bahia para avaliação. 2 permaneceram, com contrato, alojamento. Bahia que tem uma bela base, historicamente sempre teve. É o Vitória da Bahia, Vitória. Isso. E aí o que aconteceu? Esse empresário entrou em contato comigo. Ele falou, queria saber, conhecer seu trabalho. Eu mandei 19 atletas para lá, nenhum ficou. Você mandou 4 e 2 ficou, eu preciso saber o que você está fazendo. Aí ele mandou um representante dele conhecer o nosso trabalho, e aí graças ao excelente trabalho, eu tenho que falar aqui da nossa comissão técnica, liderada pelo Leandro, Felipe, Diego Sacomã, que é nosso treinador agora, o nosso coordenador também que está aqui, o Leonardo, o Tom, que teve passagem lá e hoje pediu para poder estar no AD Guarulhos, eu ajudo o Tom no AD Guarulhos também, que está fazendo uma boa campanha. Ele começou a investir no clube. Falou, eu quero investir no clube. Ele queria comprar o clube. Eu falei, não, o clube não está à venda, a gente tem missão, visão e valores, e aí a gente começou a colocar em prática a gestão. Né? É difícil um dos outros clubes, tá? É difícil um Santos fazer, porque o Santos já tem uma história. O Santos já é uma agremiação, uma associação esportiva com eleição, e toda eleição parece que você tem que dar favor para você ser eleito. E é essa grande diferença, para encerrar, né, entre um clube SAF, com gestão e compliance profissional, e uma associação. A gente viu aí, eu também, né, por muito tempo fui corintiano, eu sou Guarulhos da FC, mas por muito tempo fui corintiano, você vê o escândalo que o Corinthians meteu. Por quê? Porque para você ser eleito, você tem que abrir condições de favores. E esses favores vai minando o clube no decorrer dos anos. Porque você põe um jogador que não tem condição, você tem que pegar um dinheiro que não é dali, e aí é uma forma de você poder fazer uma gestão. Ah, não, tem que agradar o diretor A, o B, o C, não tem que agradar ninguém. No final das contas, um clube como o SAF tem que dar resultados financeiros, tem que vender jogador, e para vender jogador não pode ser qualquer um, então tem que formar um bom jogador para vender. Então essa base estruturada do SAF que ainda está bem no começo, que a gente não tem pressa para crescer, nós temos os nossos objetivos, estão sendo cumpridos de acordo com o nosso contrato, e aí a gente vai crescendo aos poucos. Caê, olha, muito boa sorte no projeto da SAF. Eu sei que a gente poderia ficar aqui até semana que vem falando disso. Eu entendo quando você diz que é mais difícil um clube como o Santos virar SAF, mas eu acho que o modelo que impera na maioria dos clubes, o modelo associativo, não deu certo. Faliu, acabou. Para onde o Santos vai desse jeito? Para onde vai o Corinthians desse jeito? Só vai para um lugar, para o buraco. Mas a gente tem exemplos, né? Eu não quero prorrogar, mas assim, a gente tem exemplos como o Palmeiras e o Flamengo. São grandes agremiações esportivas, são associativos, mas que teve o quê? Gestão. Entrou um grupo que afastou os ladrões ou deu o cala-boca no que precisava fazer e falou, a partir daqui é a gente que manda. O Palmeiras, à sua maneira, ele houve um presidente que pagou a conta e falou, estou pagando a conta, mas quem vai administrar sou eu, porque o dinheiro vai voltar. Né? O Palmeiras foi isso. Sim. Eu vou pagar a conta, mas é o seguinte, eu que vou administrar. Até o dinheiro voltar para mim, eu vou ter uns juros de Y, X e aí acabou. Deixou as coisas boas e seguir em frente. E continua fazendo gestão. O Palmeiras é um exemplo de clube associativo que leva o futebol a sério. Na categoria de base, ganha quase tudo. É o maior clube hoje no estado de São Paulo que vendeu jogadores, e vendeu jogadores por preços que jamais foram mensurados. E por que o Palmeiras vende num preço e o Corinthians no outro? Gestão. Capacidade de negociar, estou sólido, não preciso do seu dinheiro. Se você quer comprar, tá tudo bem, não quer, é esse o preço. Então tudo isso é poder. É que é a forma que faz. Quem sabe o Santos e o Corinthians encontrem o seu gestor, encontrem o seu sucessor que vai fazer afastar esses problemas e seguir
adiante. Poder tem para isso, os dois. Viu? Vou falar pro Marcelo Teixeira, manda um zap lá pro Caê Mendrone, bate um papo com ele, que desse jeito aí, essa sua gestão é com a letra J, viu, meu filho? Vai lá conversar com o Caê. Bom, senão esse papo aqui vai virar vai ser o psicólogo Caê, André Siqueira no divã, chorando as pitangas por causa do Santos Futebol Clube. Você tem opção, pode torcer pelo Guarulhos também. Ah, isso aí, muito bem, muito bem. Eu acho que eu serei mais feliz. Caê Mendrone, muito obrigado pela sua presença, foi uma excelente entrevista, obrigado pelo bate-papo. Boa sorte tanto na empreitada política quanto com o Guarulhos FC SAF. Sabe que pode sempre contar com o Radar de Notícias, foi um papo muito bacana. Se quiser mandar um último recado, fique à vontade. Foi um prazer recebê-lo aqui. Ótima noite e até uma próxima. André, muito obrigado pelo convite. Estarei aqui sempre que me for chamado. Agradecer ao Léo também pela matéria, excelente matéria que foi feita do Guarulhos. Maravilhosa, aí a gente consegue fazer com que a cidade conheça o nosso trabalho. E estarei à disposição para trabalhar pelo povo e fazer gestão, tanto na política como no futebol. É o que a cidade precisa e é o que eu acredito. Muito obrigado. Viu? Nós que agradecemos, Caê Mendrone. Produção, um rápido intervalo depois do break. Vinícius Tomei aqui comigo na bancada. Ainda temos alguns destaques do noticiário do Radar? Não saia daí, voltamos já.